Quem foi o Elohim que criou os céus e a terra de Gênesis 1:1? Olha, muito interessante. Por quê? Porque existe uma coisa chamada, que já foi vencida pela academia, mas ela teve muita força quando surgiu, que era chamada a fonte sacerdotal, que se originou da teoria documental, da hipótese documentária, ou teoria das fontes, que acredita que o capítulo 1 de Gênesis é um texto que não, olha o que os caras entenderam, que não foi produzido por Moisés. O Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis não é de autoria mosaica, mas é de uma autoria sacerdotal pós-exílica, pós-exílico babilônico. Só que, quando a gente vai analisar o capítulo 2, por exemplo, o capítulo 2 do próprio livro do Gênesis, o hebraico do capítulo 2 é mais antigo do que o hebraico do próprio capítulo 1. Isso é unânime na academia entre os linguistas e professores de hebraico. Eles sabem por quê? Porque existe uma coisa chamada o vocabulário próprio de uma época. Quando é que eu sei que o português que falo hoje é um português moderno ou um português antigo? É quando eu avalio a época que determinadas palavras criaram muita força. Então, nós temos o Elohim, que é o plural do deus El, que é o deus pagão, cananeu, ou o deus dos cananeus também. Aí, quando você vai lá para o Gênesis, como é que está lá em hebraico? Bereshit barach Elohim et hashamai ve et haaretz. Bereshit, em princípio, barach Elohim, criou Deus, et hashamai ve et haaretz, os céus e a terra. Beleza. Quem é aquele Elohim que criou os céus e a terra? Aí a gente entra agora no capítulo 2, no verso 4, que responde, porque o hebraico mais antigo vai responder que Elohim é aquele. Agora, por que tanta a celeuma, tanta controvérsia acerca de quem é o Elohim que criou os céus e a terra? A celeuma toda está porque essa palavra Elohim, ele é um substantivo comum, masculino, plural. Por que é um substantivo comum? Porque homens são chamados, o Deus Criador é chamado de Elohim, anjos são chamados de Elohim, homens são chamados de Elohim, Moisés, o próprio Moisés foi feito um Elohim sobre Faraó, os deuses pagãos cananeus eram chamados de Elohim. Então a questão toda é que Elohim, quem foi o Elohim que criou os céus e a terra? Aí o Gênesis 2:4 responde, né? Eler Toledot, Hashamai, Verhares, Barribaran, Bayon, Assot, Adonai Elohim, Eretz Veshamai. Esta é a Gênesis, ou seja, o Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus, agora nós temos o tetagrama, o Yud, Rei, Vav, Rei. Então, esse tetagrama, ele é muito mais antigo, tá? Ele é muito mais antigo do que a própria palavra Elohim. O tetagrama, ele é bem mais antigo. E para você ver que os arqueólogos, eles acharam uma moeda, tá? Uma moeda com datação de 1300 a.C. que tinha o nome, o tetagrama, né? Ou as três primeiras partes, o Yud, Rei, Vav do tetagrama. Então a gente percebe que era bem mais antigo. E isso praticamente no período, 1300 anos antes de Cristo, período bem pré-exílico. Então, a gente tem a resposta de quem foi o Elohim que criou o céu e a terra. Foi o tetagrama Elohim, porque o Elohim com tetagrama se torna aí um substantivo composto, tá? Se torna um substantivo composto. Então, a gente acaba tendo que, de fato, ter que analisar essa questão, tá? Mas essa é uma das respostas que a gente tem sobre isso, né? Vai para a tela? Seria interessante colocar na tela para o pessoal conhecer a língua hebraica. É legal também se você puder aí dar uma... tem muita gente que não... Olha, aquela ali, essa é a língua hebraica? Olha, essa é a língua hebraica bíblica clássica, tá? Ele é diferente do hebraico moderno. E o hoje. que eu vi interessante é que a gente lê de trás para frente, né? De trás para frente. Existe 22 consoantes do alfabeto hebraico, tá? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zai, Ret, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ai, Pet, Sade, Kof, Resh, Shin e Tav. Nós temos 22 consoantes do alfabeto hebraico. Aí nós temos as vogais breves, as vogais longas e as vogais semi-reduzidas. As vogais breves com som de A, E, I, O, U é Patá, Segolo, Hirik, Kamatsk, Hatuf, Katan e o Kubutz.
As vogais longas com som de A, E, I, O, U, E, Kamatz Gadol, Tseret, Tseriud, Rolen, Rolen, Vav e o Shurek, né? E nós temos aí as semi-reduzidas com som de A, O e A, E, I, O, que é Shevá composto de Patá com som de A, Shevá composto de Segolo com som de E e Shevá composto de Kamatz com som de O. Então, aí nós já teríamos também as regras do Shevá. O Shevá é uma espécie de E reduzido também, um E semivogal, que ele pode ser uma vogal audível, quando ele aparece na língua, como ele pode ser uma vogal muda. Então tem todas as regras do Shevá. Olha, do Shevá. Aí, tá aí nesse texto que foi compartilhado, está escrito assim, ó. Bereshit barach Elohim et hashamai ve et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. V'haaretz hayetá tohu vavohu, v'rosher al penei terron, v'ruach Elohim merachefet al penei hamai. Ou seja, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Verso 3. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Vayomer disse Elohim Deus. Vayomer Elohim disse Deus. Yehi, que é o verbo secundário do verbo primário raiá. Yehi, ou seja, e disse Deus, haja or, haja luz. Vayehi or, e houve luz, né? Aí a gente, esse é o texto, né? Aí tem a outra parte, né? Que vai, mas aí até aí eu acho que é interessante o pessoal ter a base aí do hebraico. Então esse é o hebraico bíblico, eu sou professor.